Senhor Deus, eu quero entregar esse compartilhamento da palavra nas tuas mãos, para que o Senhor venha ungindo, para que o Senhor venha tocando, Senhor Deus, cada vida, cada coração. Que a tua palavra possa cair no coração e na mente de cada um como um bálsamo, um renovo, uma cura, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus perfeito, santo e verdadeiro. Senhor Deus, que estejamos totalmente desligados das coisas do mundo e ligados, conectados a Ti, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, para que o Senhor possa trazer todo renovo, toda unção, toda graça, toda revelação da Tua palavra. Que nós estejamos com os corações abertos para receber do Senhor aquilo que Tu tens para nós. Que seja, Senhor Deus, uma noite regada pela unção, pela graça do Espírito Santo de Deus. Amém. Dando sequência ao estudo do livro de Efésios, que trata casamento, vida conjugal e família, vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 24, que diz: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as esposas sejam em tudo submissas a seus maridos. Hoje, amados, vamos começar com o relacionamento de marido e mulher. Antes de qualquer palavra, tenho que lembrar que o que vamos tratar aqui está na contramão do mundo, em qualquer época da história. E vamos entender que Deus nos convida para uma vida diferente. Somos uma nova família, um novo povo, uma nova sociedade que está sendo construída por Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E estamos sendo moldados pela Bíblia para que sejamos exemplo ao mundo daquilo que Deus pode fazer. Estamos sendo ensinados a sermos discípulos de Cristo. Amados, a primeira coisa que vemos neste estudo do livro de Efésios 5, que inicia com o versículo 21, é a palavra sujeitando-vos, que significa render-se, ceder, dobrar a cerviz, aceitação voluntária, humildade. Esta é uma palavra que ninguém gosta e aceita muito bem, porque tem a ver com autoridade. Para que possamos entender de quem vem esta autoridade e somente quem pode concedê-la a nós. Primeiro, vem de Deus. E somente Deus, somente Ele, pode nos conceder autoridade. Uma das principais características de Deus é a sua autoridade. Ele sempre existiu e nada é ou foi criado sem a sua permissão. Mateus capítulo 28 e versículo 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. João capítulo 3, versículo 27 diz: João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Irmãos, a gente começa a ver o seguinte: Deus cria o homem e a mulher e dá autoridade e domínio a eles. Em Gênesis capítulo 1 e versículos 27 e 28 diz: Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus dá autoridade. Toda autoridade vem de Deus a nós. Por isso, primeiramente, a gente tem que lembrar que nós temos que nos render a Deus. Ele é Senhor. Ele nos concede autoridade. Toda autoridade provém dele para as nossas vidas. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E dando sequência ao estudo do livro de Efésios, 5, 22, no versículo 22 diz assim:
as mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. Este é um assunto, irmãos, delicado e sensível na nossa cultura atual. Pode soar como uma agressividade aos direitos de emancipação da mulher, ao feminismo, ao empoderamento da mulher na sociedade atual, né? Mas isso é muito importante, né? Nós temos que ter muita atenção aos detalhes. A submissão que vamos estudar hoje aqui não é a submissão de inferioridade da mulher, da opressão à esposa, e sim o princípio da submissão espiritual voluntária para funcionalidade e sucesso no ambiente conjugal e na família. Amados, o que eu falei antes de autoridade e submissão, né, é uma preparação para que a gente entre agora no tema que nós vamos abordar, que é como a esposa deve se portar com relação ao marido. E a mulher reverencie o marido. Para explicar o modo como a esposa deve se relacionar com seu marido, o apóstolo Paulo traz como exemplo a relação de Cristo com a igreja. Este exemplo explica claramente que Cristo é o cabeça da igreja e ela é seu corpo. Do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher. Em todos os âmbitos na sociedade, existem autoridades constituídas, definidas, para que tudo funcione em ordem, em harmonia e para que se alcance os objetivos propostos. No governo, nas instituições públicas e privadas, nas empresas, nas escolas, nada funciona sem uma ordem de autoridade claramente estabelecida. O mesmo acontece dentro da família, que é a primeira instituição que foi estabelecida na humanidade. Como deve a esposa portar-se com relação a seu marido de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, deve estar sujeita a seu marido. Esta é a principal indicação do Senhor às esposas. E não é só dita aqui, ela é repetida em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher. A mulher casada deve reconhecer seu marido como cabeça e ter uma atitude submissa. Esta é a vontade de Deus. O texto menciona que deve sujeitar-se como ao Senhor e em tudo. Deus pede aos filhos que obedeçam aos pais, mas às mulheres casadas é dito que se sujeitem aos maridos. Qual a diferença entre sujeição e obediência e submissão? A obediência é um ato e a sujeição uma atitude. A obediência pode ser inclusive algo externo, mas a submissão é uma atitude interior, consciente, racional, voluntária e de amor. Sujeição em grego é hipotasso, que significa submeter-se ao controle de alguém, render-se ao conselho de alguém, estar debaixo de uma pessoa. Obediência, por sua vez, upekos, em grego, que significa que escuta com obediência, estar debaixo de uma palavra, obediente à palavra. Existe, portanto, uma pequena, mas importante diferença entre os termos. Tem a ver com o fato de que o homem não deve dar ordens à sua esposa, como faz com os filhos. Os pais devem exigir obediência por parte dos filhos, mas Deus não diz ao homem que subjugue a sua mulher. A
A submissão implica numa atitude de humildade e de unidade e amor com o marido. A mulher virtuosa é sábia e sujeita ao marido com total confiança em Deus. Ela torna-se um com ele. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A etimologia da palavra submissão vem do latim submissio e significa estar debaixo da mesma missão ou em missão de apoio. Marido e mulher têm uma missão em comum. A esposa, como ajudadora idônea, oferece toda a sua capacidade para alcançar os altos objetivos de Deus. A unidade com seu marido, tanto na realização física como material, espiritual de toda a família. Irmãos, eu acho esse significado, estar debaixo da mesma missão, assim, fantástico. O casal, marido e mulher, unidos na mesma missão, um fortalecendo o outro, para que o propósito de Deus na família seja realizado. Isso é maravilhoso, não existe diferença, quem é maior, quem é o menor, os dois são um em Cristo, para um propósito único de Deus. É Deus acima, a autoridade, o cabeça, e o casal, marido e esposa, embaixo, servindo ao Senhor, e a mulher como ajudadora idônea, entendendo que o marido é o cabeça da casa, da família, da mulher, para que tudo corra bem, para que seja estabelecida autoridade dentro da vontade de Deus na casa e na família. A segunda coisa que vemos Paulo ensinando às mulheres é que a mulher deve respeitar o seu marido. E a mulher reverencie o marido. Pedro diz em sua primeira epístola que a conduta da esposa deve ser casta e respeitosa. Este respeito se manifesta na forma como ela fala a seu marido, no tom de voz, nos gestos e modos que ela usa para dirigir-se a ele. É importante que a mulher não zombe do marido, que não o deprecie ou ridicularize, e muito menos descubra o seu marido diante dos filhos e de terceiros, de outros. O respeito ao marido dignifica a mulher, a torna, diante dos olhos da família e da sociedade, uma mulher honrável e distinta. E diante dos olhos de Deus, uma mulher muito estimada. A mulher inteligente e sábia não compete com o marido, e sim se une a ele, e tendo Cristo como mediador e sendo a terceira dobra do cordão deste relacionamento. Porque tudo que a mulher fizer contra o marido, está fazendo contra si própria. É a mesma coisa de dar um tiro no pé, porque eles são um em Cristo. Ela está dando um tiro no pé dela mesmo. E outra, numa ação de competição, não existe vitoriosos. Os dois perdem. Né? Então, tem que ter muito cuidado. A mulher tem que ser sábia. Ela edifica a casa com sua sabedoria, humildade, simplicidade, amor. A esposa é o elo entre o marido e os filhos, e entre os filhos e o marido. É ela que conduz a paz, a suavidade, a mansidão no lar. O papel da esposa é primordial para que tudo vá bem, para que essa casa seja a casa verdadeiramente, a instituição que Deus criou nas regiões celestiais. E dando sequência ao estudo de Efésios, o terceiro dever de uma mulher em relação ao matrimônio, né, deve ter um espírito manso e tranquilo. Conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor.
para Deus. As características que mais embeleza uma mulher e a torna atrativa para seu marido é que tenha um caráter amável, doce e suave. O caráter manso e tranquilo é completamente oposto ao da mulher rixosa, de que fala Salomão em Provérbios capítulo 21 e versículo 9. Melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa, numa casa ampla, uma mulher briguenta. A esposa deve tratar seu marido com respeito, amabilidade e paz, com um espírito suave, doce e alegre. Este tratamento contribuirá para que o marido se apaixone cada vez mais por ela, dia após dia. Conclusão: a submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. O cabeça do corpo é o salvador do corpo. A característica de sua condição de cabeça não é tanto a de Senhor, mas sobretudo a de Salvador, protetor, aquele que cuida e zela por sua esposa. A submissão da esposa ao marido é a sua missão. Submissão, como aprendemos hoje, indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Que as mulheres sejam sábias, simples e amorosas. E que os maridos sejam sensíveis e obedientes a Deus. Nada disso vai ter valor se o casal não entender que toda autoridade foi dada por Deus e que toda obediência tem que ser a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, para que tudo vá bem, para que eles sejam abençoados no matrimônio, para que a casa tenha paz, para que os filhos vejam este exemplo do casal e possam seguir aprendendo cada dia em casa, na família, no relacionamento, para que Deus, Jesus Cristo, seja o mediador de todas as coisas. Que o Senhor nos conduza neste caminho de vitória, em obediência e submissão, primeiramente a Ele, e depois às instituições constituídas aqui na terra por Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o poder ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.